Esse é o néctar da essência, do olor, da síntese do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Primeiro vou tirar o óculos, gente, porque o Renatinho não deixa eu usar óculos. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes. Pego tudo, jogo nesse grupo aqui ou nesse grupo aqui, eu nunca sei o lado, e compartilho com você. O nome disso é amor. Primeiro, imagens aqui atrás. As imagens aqui de trás estão neste HD que eu descobri. Tava perdido esse HD, vou até mostrar aqui, ó. Dá pra ler? Não sei. Está escrito Irã. Então eu vou pegar a imagem da minha viagem do Irã, que foi em 2017, eu acho. Imagens da capital do Irã, Teherã. Eu não vou lidar muito com esse caso, porque a imprensa já está fazendo o seu papel, apesar de ser jornalista. O papel do Vê no Zap não é exatamente passar informação para você, mas mostrar um pouco da desinformação que circula na extrema-direita. Um fenômeno muito comum que a gente vê no Vê no Zap hoje não vai ser diferente. Opiniões muito contundentes, opiniões raivosas, pessoas indignadas. Mas a base da opinião, a justificativa para essa opinião é uma mentira. O Lula vai fechar as igrejas, o Lula vai botar um sem-teto para morar na sua casa. Ai, que absurdo, não pode fechar a igreja, não pode... realmente não pode, mas é mentira. Então, o caso do Pix, imposto sobre o Pix. Simples, presidente não cria imposto. Precisaria passar pelo Congresso, mas no Vê no Zap o Lula vai criar... Opa, vou me auto-interromper aqui. Acabei de gravar o Vê no Zap e veio a notícia, o governo desistiu de tudo isso do Pix. Não era tributação, era o maior monitoramento, mas criou um pânico. Mas faltou dizer, por descuido ou por má fé mesmo, que esse monitoramento maior poderia sim pegar aqueles pequenos sonegadores. Brasil, um país muito informal, muita gente sonega imposto e faz muita transação por Pix, mas mesmo depois de o governo ter desistido da medida, é interessante a gente olhar como a extrema-direita age, como foi essa campanha que, apesar de mentirosa, fez o governo recuar. Esse é o objetivo do Vê no Zap. Olhar ali as estratégias usadas pela extrema-direita nas redes sociais, que muitas das vezes, e esse foi o caso, extrapolam as redes sociais bolsonaristas. Foi para a internet como um todo e para as ruas. E claro, o Vê no Zap tem muitas outras coisas deliciosas, autoritárias, com certeza, mentirosas, sem dúvida, mas altamente interessantes, que o Garrone aí tenta tornar minimamente atraente pelo viés da editoria de deboche. Assista o Vê no Zap desta semana. Eu sigo o Garrone, seguimos ali, tá? Olha que interessante, eles têm esse cuidado. O presidente fez um vídeo desmentindo a taxação do Pix e eles, claro, tem que botar uma informação verdadeira. E tá aqui, eu vou compartilhar com vocês. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma, quem falar que o governo vai taxar está mentindo. Então, a informação está corretíssima, né? Mas está na boca do demônio. Você acredita no demônio? Rapidamente para explicar, o monitoramento já existia em transferências bancárias, monitoramento. Logo, duplo twist carpado quântico, imposto sobre o Pix. E tinha um valor ali, transferências acima de R$5.000. Já duplo twist carpado quântico, quem ganhar acima de R$5.000, ou quem movimentar durante o mês inteiro, durante a vida, R$5.000, já vai ser taxado. Tem aqui uma coletânea de falas, acho que são 4, eu vou rodar e vou comentar uma a uma. Vamos lá. Primeiro, tem esse textinho. O dia que os pobres descobriram que eles terão que pagar o roubo do Lula. Então, o Lula roubou e para cobrir esse roubo, tá taxando o Pix. E seria o dia em que, tá bom? Mas vamos lá. Se você tinha amigos que poderiam lhe emprestar o cartão de crédito como eu peguei aqui para construir minha casa, hoje tem medo de emprestar porque a Receita Federal tá batendo em cima. Eu era petista, fiz o L, mas eu vou fazer o L, livre de políticos. É um suposto ex-petista que não vai mais votar, e é importante dizer, livre de políticos, né? Livre de políticos é votar em quem? Qualquer pessoa que você vote é uma pessoa que é um político. Mas você é contra o político, aí você acaba votando naquele que se diz não político, como tem alguns aí. Ô presidente, como que eu vou falar não pra minha mãe? Ela quer comprar uma geladeira agora de R$4.000, vai parcelar em 10 vezes. Eu vou ter que falar que não pra velhinha. Então, esse flamenguista aqui diz que a mãe dele
É uma velhinha, então aí já põe uma fragilidade, precisa de uma geladeira de R$4.000. Ele vai parcelar em 10. Não poderia. Senão vai ter que pagar juros. Vai pagar juros. Ó, esse aqui é importante, que é tô com ódio de você. Perceba que nessa fala aqui não vai ter qualquer referência ao Pix. Mas se ela entra ali, uma fala misturada com as outras, essa fala pode ser antiga, pode ser por causa de outro assunto que vira algo relacionado ao Pix por conta da edição. Eu tô desgraçada contigo. Eu tô com tanto ódio de você. Eu votei em você, viu? Mas você desgraçou com a gente pobre. Então vai ser assim. Você desgraçou com a gente pobre. Não falou do Pix. Uma última fala. Ninguém vai procurar fazer algum protesto, uma manifestação mesmo. Todo mundo vai ter esse monitoramento que eles estão do cartão de crédito, gente. Então aí é uma cidadã de bem com a boca suja. Então ela está tentando convocar as pessoas para se manifestarem. E é importante que essa ideia de criação de imposto, agora é o Pix, já foi outra coisa, reforça a ideia de que este é um governo que cria impostos. Ele não precisa criar impostos, mas vai passando essa ideia, e mesmo que jamais venha criar um imposto, passa essa ideia e essa ideia vai se permeando. A gente não entende exatamente o que era o boato, se foi. São tantos impostos no Brasil, né? O que o governo fez e conseguiu passar com esse Congresso absolutamente avesso ao governo foi a reforma tributária, né? Esse assunto não está aqui nesse ambiente, muito porque é muito complexo, né? E tem-se uma ideia, e aqui nos grupos tem muito isso, eu nem compartilho com vocês esses vídeos, tem muito vídeo de violência, tá? Porque o YouTube nem deixaria vídeos de pessoas sendo espancadas, ou sendo assaltadas, ou até mortas, em vídeos de violência mesmo. Então a ideia de criminalidade no imaginário das pessoas que frequentam esse grupo é basicamente um governo comunista que rouba, porque os comunistas roubam, e este crime de violência urbana. Mas há outros crimes, né? Crimes digitais, crimes online e lavagem de dinheiro. Eu não vou nem entrar no mérito se essa decisão de monitorar o Pix é adequada ou inadequada, porque aí seria um aprofundamento que jamais vai existir nesse ambiente. Mas é legal a gente lembrar que quando tinha toda aquela investigação e condenações do PT, na época do Petrolão, havia-se ali uma preocupação muito grande com o COAF. O COAF que faz esse monitoramento ali, percebe algumas irregularidades, discrepâncias, situações estranhas com movimentação financeira. Havia muito essa preocupação. E rastrear a movimentação financeira é importante, porque pode ter lavagem de dinheiro e tal. Agora isso morreu, não se tem essa preocupação. Então, pessoas que dizem que querem combater a corrupção, como é que se combate a corrupção? Basicamente, tirando a esquerda do poder, e aí a corrupção acaba. E a esquerda do poder é muito entre aspas, né? Porque com esse Congresso que compartilha muitas das funções do Executivo, muito por conta das emendas parlamentares, é difícil falar em esquerda no poder. Mas combater corrupção também passa pelo monitoramento de movimentações financeiras. Mas eles não, é basicamente tirar a esquerda do poder ou, claro, dar um golpe de Estado. Eu tô falando, é muito chato esse assunto. É muito chato esse assunto. Tô falando até rápido para passar logo, porque tem coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas hoje, divertidíssimas, nojentas, sim, autoritárias, sempre, mas maravilhosas. Mas, por uma questão de compromisso com vocês, eu estou falando do Pix, da suposta taxação, tributação do Pix, tá? Bem, e é muito estranho que esse povo está defendendo o Pix, adoram dinheiro vivo, não é mesmo? E tem essa ideia também que eu acho, é quase idílico cafona de achar que existe um poder paralelo, os traficantes. A ideia de traficante, de criminosos, são sempre pessoas ali da favela, né? Como se, por exemplo, pegar o tráfico de drogas, as pessoas que realmente ganham dinheiro, elas não moram na favela, né? Elas têm seus carros maravilhosos, apartamentos maravilhosos, lanchas, iates, aviões. Provavelmente, se forem monitoradas, assim, direitinho, vão descobrir ali, por meio da fiscalização da circulação do dinheiro, que você descobre, mas eles não. Como é que você combate qualquer crime? Você sobe na favela, mata uns pretos, resolveu o problema da criminalidade. Os barões do crime não estão lá. Essa ideia de taxar, está muito presente. Tem um vídeo aqui que é um corte da CNN, uma fala do Gustavo Uribe, um amigo meu, de uma apuração dele
E ele divulgou na CNN. Então, repara, estão divulgando na CNN, na semiótica que tem o Donald Trump com Elon Musk, e veja a apuração deles e veja qual é a manchete que essa pessoa faz, e é um político, tá? Eu borro o nome porque não vou divulgar o nome do político. Vamos lá. Exclusiva sobre o que o governo federal pretende fazer em meio a esse embate com a Meta. Eu conversei com fontes do governo que voltaram a analisar a elaboração de um projeto de lei para a taxação das Big Techs no Brasil. Taxação das Big Techs. E eles põem como taxação das redes sociais, como se o usuário de rede social fosse pagar um novo imposto. Big Tech, como uma empresa, empresas pagam imposto. Eles são contra, eu vi no Zap, eles são contra taxar a empresa, não deve pagar imposto. Não deve, por quê? Bilionários não devem pagar imposto. E aí eles têm uma explicação por que se cobra tanto imposto. Por quê? Porque Lula quer taxar as redes sociais para pagar sua dívida de 9 trilhões. Então Lula tem uma dívida de 9 trilhões e quer taxar as redes sociais. Perceba que taxar Big Tech virou taxar a rede social. Empresas que participam da economia e de uma maneira que até o livro que eu estou lendo fala um pouco disso, de que os governos não conseguem tributar essas empresas porque não conseguem achar ali um mecanismo através do qual elas fazem dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo que o livro traz, que é o livro do Yuval Harari, o Nexus, que ele trata, por exemplo, de dados pegos sobre o comportamento do consumidor uruguaio. Esse é o termo, a cidadania que ele dá como exemplo. Esses dados são vendidos por uma Big Tech para uma empresa para desenvolver um produto. Então, é informação de pessoas usada para fazer dinheiro. Informação de pessoas de um país específico. Como é que o Estado uruguaio poderia tributar isso? Né? Porque está gerando dinheiro em cima das pessoas. Por que esse setor que gera tantos milhões não pode ser tributado? É uma dificuldade, mas o bolsonarista é contra pagar mais imposto. E aí é importante a gente destacar que tem gente que paga pouco imposto, só que como ele é contra aumentar o imposto dele, ele é contra aumentar qualquer imposto. Não, tem gente que tem inclusive que pagar muito mais imposto ou pagar imposto porque não paga. Mas eles são contra qualquer imposto, defendendo basicamente o interesse alheio. E aí qual é a solução? Vamos lá, dia 31 de janeiro, desculpa gente, eu vou estar de férias, não vou participar dessa cobertura, greve geral, impeachment do Lula já, tem mais também aqui, ó, impeachment já fora Lula. O motivo não deram, mas olha, greve geral. O que tem uma pegada meio CLT, porque eu, por exemplo, eu não tenho a prerrogativa de entrar em greve, porque entrar em greve significa não entregar meus jobs e a partir daí não vou ser mais contratado pelas empresas porque eu vou ser a pessoa que não entrega, vai morrer ali um freelancer. Fazer greve seria eu abrir mão de um dinheiro e abrir mão de contatos, possíveis dinheiros em nome de uma causa. A realidade é um pouco mais complexa que isso. É quase um equilíbrio dinâmico, sabe? Como eu que ando de bicicleta, é uma boa metáfora da bicicleta. A impressão que eu tenho é que se eu parar, eu caio. Porque eu estou sempre emendando um trabalho no outro. Tirar férias é realmente uma questão, porque eu paro mesmo e não tenho como monetizar nas minhas férias, não tenho férias remuneradas. Então a ideia de greve é uma cabeça de CLT, o que não é grande parte da população. Fora Lula, já greve dia 31 de janeiro. Pronto. Parei de falar de economia. Vou falar de economia, né? Então, trabalhadores, vamos fazer greve no dia 31 de janeiro, mas essa greve não vai resolver um problema, não vai resolver, temos um problema muito grande, porque nós, trabalhadores, ou será que eu sou trabalhador ou eu sou comunista, não sei, mas os trabalhadores, o Brasil que trabalha, eu faço vídeos, né? Eu não trabalho, eu faço vídeos. O Brasil que trabalha está sustentando vagabundo, e a solução? Dividir o Brasil. Minha opinião é que o Lula devia ficar pra sempre no poder. Depois devia vir a Janja. Mas sabe o que a gente devia fazer? Dividir o país. Quando a gente fala em dividir o país, ai que loucura, não loucura não. A Coreia do Norte não dividiu? A Coreia do Sul? Nós tínhamos que dividir. Nordeste fica tudo pro Lula, pra Janja, tudo eles. Entendeu? E a outra parte inteira do país pra nós trabalhar. Porque não é justo a gente continuar sendo escravo pra sustentar
É isso, tá bom, gente? Então vamos dividir, o Nordeste vai ficar fora. E aí temos um exemplo nítido do direito lunar cristalino. Se você não sabe o que é direito lunar cristalino, você tem que ver mais a coluna do Garrone. Eu vou explicar a última vez, hein? É o direito baseado no Lua de Cristal da Xuxa. Tudo pode ser, só basta acreditar. Então ela quer que divida. Então pronto, divide. Mas é cláusula pétrea da Constituição. Não tem problema. Vamos dividir. Pode ser com uma guerra civil, porque ela cita um exemplo muito interessante. O exemplo da divisão das Coreias na década de 50. Coreia do Norte e Coreia do Sul, com uma zona, ironicamente chamada de desmilitarizada, entre as duas, que é uma das zonas mais militarizadas do mundo. Então ela quer isso. Ela quer talvez uma zona desmilitarizada, entre aspas, dividindo o Nordeste do resto do país, tá bom? E a pessoa, sabe, a pessoa tava lá e pensou assim, eureka, vou gravar um vídeo, solução para o Brasil. Direito lunar cristalino, vamos dividir. Então, vamos fazer essa campanha, vai aderir à campanha como uma guerra civil, porque pela Constituição não dá. Então, como eles têm essa lógica golpista mesmo, golpe de Estado, guerra civil, por esse caminho, a gente segue, tá bom? O futuro do Brasil é uma guerra civil, oba! E é muito interessante essa ideia de que se sustenta vagabundo. Não houve qualquer projeto na campanha de acabar, por exemplo, com Bolsa Família. O presidente Bolsonaro, à época, defendeu o aumento do Bolsa Família, sem previsão no orçamento que ele propunha para o ano seguinte. Então, é muito fácil você falar fim do Bolsa Família. Tá bom, ganha a eleição defendendo o fim do Bolsa Família. O candidato no qual ela votou, eu não sei qual foi o candidato que ela votou, mas nenhum candidato em 2022 defendeu isso. Então defende isso e ganha uma eleição defendendo isso. Não, é só uma ideia gravar um vídeo, desabafei, a solução para o Brasil é separar o Nordeste, tal. Então a solução para o Brasil também pode ser a invasão de unicórnios que vão distribuir pepitas de ouro para todos, entendeu? Se é para falar de fantasia, é muito chato, é como aquela conversa chata, que eu acho insuportável, que é, o que você faria se ganhasse na Mega Sena? Que papo merda, porque é uma coisa tão eu não vou dizer impossível, mas improvável, que é tão chato, mas é mais fácil ganhar na Mega Sena do que dividir o Nordeste, né? Mas vamos lá. Eu quero o fim do Bolsa Família, fora vagabundos. Selminha tá trabalhando pouco, né? Ela trabalha na escala 1/6. Se eu tô aqui, é porque eu mereci. Selminha, ela é pensionista e defensora da meritocracia. Cala a boca, comunista! Venezuela. Venezuela é sempre usado como exemplo para criar essa ideia de pânico comunista, o comunismo está invadindo o Brasil. Então, primeiro eu vou mostrar um vídeo, que é um vídeo razoavelmente honesto. Olha que breaking news aqui, um vídeo razoavelmente honesto. Vamos lá. Pilhas de dinheiro são encontradas nas ruas da Venezuela. Isso porque a moeda do país, que já foi um dos mais ricos da América Latina, hoje não vale mais nada. Mas então o que aconteceu? Hugo Chávez assumiu o poder e implantou um sistema populista que garantia sua permanência no poder. Cara, deixou o Estado gigante, aparelhou toda a estrutura e começou a gastar mais do que arrecadava. Esse modelo incentivou o endividamento da Venezuela. O governo sempre é obrigado a trocar o nome do seu dinheiro, cortando zeros para tentar conter a hiperinflação. Claro que isso não dá certo e o resultado é esse. Muito dinheiro sem valor sendo jogado na rua. Então vamos lá, vamos explicar. Então temos questões. O real desvalorizou muito no ano de 2024, 25%. E aí o dinheiro da Venezuela também desvalorizou. Então desvalorizou. Tudo bem que lá é uma Marx desvalorização. Teve inflação acima da meta no Brasil. Aí fala, perdeu o controle, inflação na Venezuela. Inflação na Venezuela que chegou a 1 milhão%. Então, eles fazem tem duas palavras, uma palavra que é usada no noticiário aqui, que é inflação, e outra desvalorização. Pronto, pega o exemplo da Venezuela. Esquece de falar, por exemplo, que na Venezuela é um regime militar que o Hugo Chávez cooptou e Nicolás Maduro manteve essa aliança estreitíssima com os militares, dando a eles poder, dando a eles a parcelas importantes da economia, principalmente o comando de estatais. Então, se na Venezuela aconteceu isso, o Estado grande, então faz umas comparações que não tem nada a ver, mas ele não está dizendo que o Brasil está no mesmo caminho, mas aí tem um texto embaixo. Veja o que o socialismo fez com a Venezuela. Né? A gente vê quem manda no Congresso brasileiro. Brasil com Lula, eu já expliquei o que é Lula, porque teoricamente o Lula apoia a ideologia de gênero, coisa que não existe, só existe na cabeça da extrema-direita, e então ele não é Lula, é Lully porque é gênero não binário.
segue o mesmo caminho. O crescimento de 3%, desemprego mínima histórica, tal, só porque desvalorizou o real e a inflação um pouco acima da meta. Então está no mesmo caminho da Venezuela. Os militares estão sem o poder que tem na Venezuela, mas vamos lá. Desde quando o ladrão foi colocado na presidência, real só desvaloriza, tá ladeira abaixo. Só desvaloriza? Só desvaloriza não, mas desvalorizou bastante. Tá ladeira abaixo. Uma opinião, e essa desvalorização de 25% não é de, sei lá, 90% como na Venezuela. Acorda Brasil, antes que seja tarde, fora Lula. Fora Lula, então lá 31 de janeiro, mais um motivo, porque vamos passar a ver notas de dinheiro na rua. Isso nem vai acontecer porque a gente nem usa mais dinheiro, né? Ainda mais agora, só que agora... Mas talvez voltemos a usar muito dinheiro por causa da pseudo-tributação do Pix. Fiquem de olho. E claro, renova aquela ideia de que o comunismo está invadindo o Brasil. Não tem uma igreja fechada ainda, gente. Mais da metade do governo Lula, nenhuma igreja fechada. Que absurdo. Tem outra aqui envolvendo Flávio Dino, que era do partido, não sei se é ainda do Partido Comunista, não, ele saiu. Ele era do PCdoB, então comunista. Tem comunista no nome, assim como você tem o socialista Alckmin, o liberal Bolsonaro, tem muitas pessoas que respeitam muito o que está escrito na sigla do partido. E aí tem uma fala dele aqui, que é uma fala real, porém antiga, mas uma fala dele, e a partir dessa fala, duplo twist carpado quântico, vamos lá. Obviamente, como um socialista, um comunista, um marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. O Decálogo, Vladimir Lenin. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdades. Vamos lá. Ele deve se arrepender de falar frases como essa, porque o comunismo ganhou outro sentido, né? Que você pode ser comunista sem ser a favor de tudo que foi feito no comunismo real. Você pode defender o comunismo como ideia. Mas enfim. Tem esse boato antigo do famoso Decálogo de Lenin, que é uma farsa, gente, que circula na internet há muito tempo e tal, que foi difundido, assim, Guerra Fria. Vocês nem eram nascidos, vocês são muito jovens. Só que aí você pega um vídeo velho do Dino citando Lenin, ponto, já é suficiente para você dar uma refrescada na fake news para saber basicamente que você é contra o comunismo é uma coisa horrorosa e tal. Então isso aqui, coisa antiga, só tô mostrando para vocês esse método que é botar um vídeo qualquer, anexar uma coisa antiga e isso ganha uma novidade, ganha um frescor. Falar em frescor aqui é uma coisa meio estranha. Mesmo sendo um vídeo antigo do Dino, só que agora o Dino é ministro do Supremo. Então o ministro do Supremo vai implementar o Decálogo de Lenin, entendeu? Essa é a lógica. Falamos de comunismo. Vamos falar também de uma coisa... Eu não vou falar. Eu só vou compartilhar com vocês uma expressão. Racismo religioso. Eu acho que o meu Deus não é o Deus do Bolsonaro. O dele é outra coisa. Sangue linda das almas, um grande mestre, curador. Senhor presidente, eu tô aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. E o demônio está tomando conta de mim. É a nossa fé e a nossa crença. E aí depois as imagens do Bolsonaro, o Deus do Lula é outro, realmente o Deus dele é outro e tal. O que passa uma ideia de hierarquia. Tem um Deus melhor que o outro. Isso que é o grande perigo da coisa. E tem um mecanismo que eu acho muito interessante, porque quando se convém, eles usam... Somos um país de maioria cristã. E aí você dá um discurso de que as minorias têm que se curvar às maiorias, o Bolsonaro já disse isso. Mas tem também um discurso que é usado, que somos uma minoria perseguida evangélica. Isso também existe, daí a ideia de cristofobia. Então você adapta, né? É o duplo pensar. Ora você se comporta como um país de maioria cristã e logo o cristianismo tem que ser imposto goela abaixo. Ora você se comporta como minoria evangélica, por enquanto, minoria evangélica que é oprimida, perseguida e tal. Porque não caberia você falar em cristofobia num país que na hora de você defender os valores do cristianismo, você fala um país de maioria cristã. Se é um país de maioria cristã, você não pode falar em cristofobia, né? Não vou comentar isso aqui, mas é racismo religioso, e é um racismo religioso anônimo.
É anônimo, porque a pessoa joga isso, ela está cometendo um crime, dizer que existe um Deus correto e um Deus demoníaco. O que na religião dela está certo, e aí bate com o nosso ordenamento jurídico, né? É intolerância religiosa? Intolerância religiosa é crime, mas na religião dela, você não pode dizer que ela está errada, né? Essa é a maravilha da religião, né? Você pode falar os maiores absurdos e diz, o meu livro sagrado diz isso. Um dos maiores absurdos. E agora, principalmente neste espaço aqui do YouTube e plataforma Meta em geral, você pode proferir tranquilamente o seu racismo religioso. Tá liberado, o Zuc liberou. Bem, temos aqui, falando em racista, vamos pegar esse mecanismo. Brasil, : Bolsonaro confirma que estará na eleição presidencial. Se diz isso que ele estará, ele estará. Só que isso aqui é uma vontade dele, é um desejo. Eu provavelmente vou fazer mais um vídeo na semana que vem, depois da posse do Trump, porque vai estar quentinho aqui nos grupos bolsonaristas. Mas já vou antecipar, porque tem-se uma mística, e aí é um desejo, não é uma apuração, não é uma verdade, de que o Trump vai resolver o problema do Bolsonaro, vai pressionar o Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, que essa é uma prioridade do Trump. Né? Você vê as falas dele voltadas para o Oriente Médio, para a Ucrânia, para o Ártico, Canadá, Groenlândia e tal. Mas nos grupos bolsonaristas, não. A prioridade do Trump é o Brasil. E temos um senhor no caso da testosterona. Falando no... Você vai com saudade dele, né? Saudade do senhor no caso da testosterona. Falando num podcast. Podcast é aquilo. Botou o microfone, pode falar qualquer coisa. Um microfone de podcast, fala qualquer barbaridade, aquilo ali ganha uma importância muito grande. E aí ele vai dar uma declaração que... não sei exatamente de onde ele tirou, e a partir daí já deriva uma conclusão, porque é isso. Você não precisa saber se aquela informação que você está compartilhando é verdadeira. Você já tem uma opinião contundente, radical, extremista sobre aquele pseudo-fato. Vamos ouvir. Na verdade, agora com a vitória do Trump, e ele já mandou o recado, né, que vai cortar a verba da OEA, que a OEA fica em Washington, D.C., né? Então ela vai cortar a verba se a comissão não tomar providências contra essas violações aos direitos humanos, a liberdade de expressão que está ocorrendo aqui no Brasil. Destaque para... A OEA fica em Washington, D.C. Gostou do Washington, D.C.? É talvez um Washington assim muito autorreferente, né? Um Washington, D.C. Adorei o Washington, D.C. Então vamos lá. Não achei em lugar nenhum declaração de Trump falando que vai cortar dinheiro da OEA. Tá? Ele tem essa informação exclusiva do VinoZap. Agora, OEA. OEA. O que é OEA? Talvez um refrão de uma música baiana. OEA, OEA. O que é OEA, gente? Não tem poder nenhum. E assim, tá rolando violação de direitos humanos e liberdade de expressão na América Latina. Ai, meu Deus, a OEA. Ai, meu Deus, a OEA tem um histórico muito grande de combater violação de direitos humanos e liberdade de expressão na América Latina, né? Você vê, por exemplo, o Brasil já foi até condenado na Corte de Direitos Humanos da OEA e não pega nada, né? Botei no Google, não tem qualquer referência, o máximo que tem é a indicação dele de um embaixador para a OEA. É a única informação que ele tem. Mas o senhor, no caso do testosterona, falou em um podcast que o Trump vai cortar. E a OEA vai pressionar o Brasil, menina. A OEA vai pressionar o Brasil. E assim, eu nem duvido que haja pressão externa, mas via OEA, gente, se fechar a OEA, ninguém vai sentir falta. O que a OEA já fez, gente? Excluiu Cuba dela mesma. Foi a principal decisão na história da OEA, foi excluir Cuba. Então, semana que vem, provavelmente, se eu fizer VinoZap, vai ter cobertura da posse do Donald Trump. Demorou, mas chegou. Chegou. Hora de fake news muito bem-vindos. Primeira vez aqui em 2025. Eles não estão mais bonitos, mais sedosos, mais cabeludos. E essa conspiração é muito interessante, que ninguém deu, tá? Ninguém deu. É exclusivo do VinoZap. É exclusivo. E é uma técnica que vocês vão ver, uma técnica muito comum. Você abre o vídeo falando, meu Deus, é uma coisa muito importante, o mundo vai acabar, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Você começa falando isso e depois, aí quando você vai ver o vídeo, não é bem assim, ninguém anunciou, nem garantiu, nem falou em mundo e nem falou em fim. Então assim, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar e o mundo nunca se acaba. Só que na música tinha ali uma certa ressaca moral, né? Porque ele beijou na boca de quem não devia, pegou na mão de quem não conhecia. Aqui não, ressaca moral não possuem. Mas vamos lá. Conspiração cabeluda
Atenção, é uma coisa horrorosa. O vídeo tinha, pasmem, 15 minutos. Pasmaram? Pasmaram. Eu cortei para 2h30, tá? É um vídeo assim, ó, é a notícia mais importante. O ano acabou de começar, tá? Mas é a notícia mais importante do ano. Vamos ouvir. Urgentíssimo, pessoal, o vídeo mais... Ó, então aqui, ó, urgentíssimo. STF acaba de sofrer interferência internacional. Ninguém tá dando, teve uma interferência internacional no STF. O Brasil vai parar. Urgentíssimo, pessoal, o vídeo mais importante desse ano. É isso mesmo, o STF acaba de sofrer interferência internacional. O Brasil vai parar. E a pergunta de hoje é polêmica. Deixa aqui nos comentários. Você é a favor ou é contra o pagamento de Bolsa Família no Brasil? Quero saber a sua opinião. Jornal alemão retrata abusos do STF de uma forma, pessoal. Isso já faz parte da fama internacional e da intervenção que a gente deve ter aqui no país por conta dos abusos do STF, em especial de Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes, o ministro mais antigo do STF, ele organiza anualmente um encontro em Portugal e reúne não apenas os membros da corte, mas também advogados, políticos e empresários em evento patrocinado por empresas privadas, cujos casos tramitam no próprio judiciário. Olha isso. A reportagem cita e fala, na fala de Conrado Hubner, professor da Universidade de São Paulo, para descrever o Gilmar Palusa como uma grande reunião de lobby, além de criticar o evento pelo seu caráter exclusivo e distante da população. A reportagem detalha como, ao longo de 36 anos de democracia, o sistema judiciário brasileiro se transformou em uma verdadeira elite, com altos salários e privilégios incomuns, comparáveis aos da corte portuguesa no período colonial. Olha o absurdo, pessoal. Isso é só o começo da exposição e da intervenção no judiciário brasileiro, que é a ditadura da toga. Com a posse de Trump, a parceria com Elon Musk, a gente já está vendo toda essa exposição e a gente vai ter novidade. A máfia que se tornou a justiça brasileira e agora, mais do que nunca, sendo exposta mundialmente. No final, a matéria ainda afirma que a falta de controle sobre o judiciário brasileiro resultou em um alto custo para a sociedade, com o Brasil ocupando 104 a posição, 74ª a posição no índice de corrupção de 2023 da Transparência Internacional. É o fim da picada, né, pessoal? É o fim da picada, pessoal. É o fim da picada. Então vamos lá. Então vamos lembrar como começava o vídeo? Ele falava em STF acaba de sofrer interferência internacional. Acaba de sofrer interferência internacional. Que interferência que houve? Aí depois ele fala, deve haver uma intervenção. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Então anunciou e garantiu que o STF acaba de sofrer intervenção. Não. Ele lê uma reportagem da imprensa alemã. Ainda faz uma enquete ali. Você é a favor ou contra o Bolsa Família? Vota no candidato que é contra. Vota. Pede pro seu candidato dizer que é contra o Bolsa Família na próxima eleição. Faz essa campanha. O jornal alemão. A imprensa é uma coisa horrorosa, né? A imprensa mente e tal. Mas nesse caso, como tem uma reportagem que critica o STF, a imprensa é muito confiável. E o mais interessante dessa história é que essa reportagem, que foi traduzida por um portal aqui no Brasil, ela traz informações que foram compiladas por essa reportagem. Informações absolutamente públicas. Esse Gilmar Palusa é um assunto todo ano, foi assunto até na CNN Portugal. E fala também dos altos salários, privilégios, regalias e tal. Isso nós sabemos, não é nenhum escândalo. É uma coisa horrorosa, não, é um escândalo. Mas não é nenhuma novidade, A imprensa alemã, isso já se sabe. É uma coisa horrorosa, privilégios, altos salários, 2 meses de férias, eu só tenho 1 e trabalho nas férias, aquelas coisas, né? Aí cita, como assim, para dar autoridade, o Conrado Hubner, professor da USP. Então agora o professor da USP também é uma referência, quando ele fala o que você quer ouvir. E ele é colunista da Folha de São Paulo. Ele escreve essas coisas sobre o STF há anos. Mas aí a imprensa alemã está falando que a imprensa brasileira não fala. E aí cita uma ONG também. Mas quando o ONG fala uma coisa com a qual você concorda, ONG é bom. Então o Brasil está péssimo no ranking de corrupção. É ruim. Transparência Internacional
Temos críticas à transparência nacional, temos críticas à transparência internacional. E ele tem um probleminha ali com os números ordinais, porque está no número 104, segundo ele, o 74º. Basicamente, o jornal expôs, revelou só coisas antigas, duplo twist carpado quântico. Essa exposição, que não é novidade, é por causa da posse do Trump. Essas informações que são absolutamente públicas foram reveladas pelo jornal alemão, é por causa da posse do Trump, e é o começo das exposições, informações públicas, e da intervenção internacional. Aqui, por enquanto, é só uma reportagem. Então, basicamente, isso parece uma coisa óbvia, para eles não é. É basicamente um desejo de que algo aconteça. Não tem ali demonstrado, neste vídeo, nesta reportagem, qualquer movimento para que todo esse escândalo venha abaixo. É uma reportagem do jornal alemão que compilou informações públicas. É para ficar indignado, né? Só que essa indignação que alguns políticos convertem para voto, mas para a qual não apresentam solução. Aí a indignação, e qual é a solução? Separar o Nordeste. Como fizeram um exemplo muito bom da Coreia. Um exemplo muito bom, devemos repetir o exemplo da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. O desejo, o wishful thinking, é jornalismo. Esse é o espírito. Esse é o jeitinho autoritário, golpista, extremista do Vi no Zap. Esse foi o Vi no Zap do ano. Eu senti que no início eu tava meio assim, ai meu Deus, que saco esse Pix. Depois acho que eu engrenei. Vamos lá, temos o que? Vi no Zap interativo. Vocês nem vão lembrar mais que foi um vídeo do ano passado, que eu rodei no último Vi no Zap, lá no ano passado, sabe? Eu vou relembrar aqui o vídeo, vocês comentaram, e eu vou ler os comentários de vocês, e eu só leio de quem tá inscrito no canal. Vamos lá. Entenderam por que o Médici dissolveu o STF? Entenderam por que o DOPS metia porrada em alguns jornalistas? Entenderam por que foi necessário o AI-5? Entenderam por que o general Olímpio Mourão Filho chutou o João Goulart? Entenderam por que a Polícia Federal prendia os professorzinhos comunistas? Entenderam por que o Figueiredo disse que iríamos nos arrepender do fim do governo militar? E que iríamos sentir saudades dele? Claro, sempre ele. O senhor no caso da testosterona. Vamos aos comentários. Vi no Zap interativo. Entendi, foi nada. Vi no Zap interativo. Poxa, Garrone, os caras estão exercendo o direito lunar cristalino de defender o indefensável. Vi no Zap interativo. Esse cidadão de bem que provavelmente não possui bens, é um pobre premium, sem teto e pagador de aluguel, deve salivar graxa para lamber o coturno desse jeito da milicada. Mas quem somos nós para julgar a tara alheia, que ela é consentida entre maiores e sem prejuízo de terceiros? Perfeito, ele se recusa a ser um sommelier de tara. Vi no Zap interativo, entender, eu entendi, mas com certeza meu entendimento é diferente desse senhor. Você não é patriota. Vi no Zap interativo, escola da filosofia lunar cristalina. Vocês já estão, tem a derivação, já tem a medicina lunar cristalina, o direito lunar cristalino e agora a Corra Lúcia Corra traz a filosofia lunar cristalina. Vamos montar uma universidade lunar cristalina, não é mesmo? Ela diz, segundo... Eu tenho que citar, né? Tem que citar. Segundo a filosofia lunar cristalina, a ditadura não matou nem bateu. Aliás, nem existiu. Existiu, matou e bateu em quem eu não gosto. Exatamente. O duplo pensar, porque tem que ter referência. Na filosofia lunar cristalina, tem uma pegada pesada de George Orwell. Então temos aqui um duplo pensar. Aluna nota 10. Corra, Lúcia, corra. Esse foi o Vi no Zap interativo. Vocês gostam de comentar, vocês são muito comentadores. Vocês sabem que em Portugal, a função de comentarista em Portugal é comentador, eles usam diferente. Então vocês são comentadores, tá bom? E agora, Vi no Zap interativo para você comentar, vou rodar o vídeo. Atenção, cenas fortes, talvez o YouTube bloqueie esse vídeo. Rápido! Quanto dá tempo? Eu tô usando aquela técnica. O mundo vai acabar! Comente, senão o mundo vai acabar, eles vão tirar esse vídeo do ar. Porque é uma coisa... de uma exploração tão canalha, de você pegar esse vídeo, é tão canalha, e tem pais envolvidos nisso, e tem uma pessoa papagueando ali um discurso, é uma coisa horrorosa,
O YouTube, eu tô quase em YouTube, você tem que tirar esse vídeo do ar, porque esse vídeo não pode. Isso aí deve ser proibido em pelo menos 50 países. Deve ser. Se não é, deveria, tá bom? Então, depois dessa propaganda maravilhosa, espero que vocês tenham gostado dessas imagens aqui atrás, que eu não sei quais são. Eu ainda vou tirar desse HD, não sei o que vai sair desse HD. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem à capital do Irã. Comente no VinoZap Interativo e eu só leio comentários de quem tá inscrito no canal, tá bom? Um beijo, tchau. Até a próxima. Agora eu vou botar meus óculos, porque aí o Renatinho não pode me obrigar a ficar de óculos fora do vídeo. O VinoZap fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Se o Bolsonaro ele consiga salvar nosso Brasil e salve nossa pátria também. Então que você, papai do céu, cuide dele e da Michelle Bolsonaro. E que cuide da casa dele também. Vive a casa dele com seu sangue, Jesus. E abençoe toda a família dele, toda a pátria também, todo o Brasil.